Pode Sim, ser. a rádio 11 horas. Isso. E aí, pessoal, já estamos aqui agora na live. Pessoal, eu vou confessar para vocês, eu estava bem nervoso. Já não vou mentir para vocês não, sabe? Mas eu espero que Deus possa ter me usado ali. Eu não escondo de falar, eu sou uma criança brincando no jardim de Deus às vezes, sabe? Isso mesmo, uma criança brincando no jardim de Deus. E ali eu estava pensando, puxa Senhor, tanta gente boa que a igreja podia ter escolhido para estar fazendo aquilo ali, tantos grandes pregadores, e por que me escolheram? Mas, ao mesmo tempo, a gente não pode se fazer de rogado quando um presente de Deus lhe é dado. E essa é a expressão que eu quero passar para vocês sobre o que a Novo Tempo me deu. Foi um presente de Deus. Até corrigindo a frase para ficar mais precisa, Deus me deu um presente através da TV Novo Tempo. Então, como é que eu faço para curtir esse presente, embora eu acabei de admitir para vocês que eu estava nervoso e admito que tem pregadores muito mais acostumados a fazer isso do que eu. Sabe quando você ganha uma camisa muito chique, mas muito chique mesmo? Não estou falando de uma camisa chique, não, muito chique. E alguém que você ama muito e que tem condição financeira lhe dá aquela camisa, aí você o que faz? Você pega aquela camisa e esconde dentro do guarda-roupa para que ninguém veja? Não, você veste a camisa. E quando você sai todo bonitão com a camisa, alguém fala, nossa, que camisa chique. O que você diz? Ah, gostou? Foi o fulano de tal que me deu. E como é gostoso quando as pessoas falam, caiu bem para você, ele tem bom gosto. E quando você aponta para quem deu a camisa, o presente, você está atribuindo a glória para ele. Essa é a minha filosofia de vida com relação às coisas que Deus nos dá. Eu acho que humildade não é a menina bonita dizer que é feia, nem um rapaz inteligente dizer que é burro. Eu acho que humildade é você reconhecer os dons que você tem e atribuir para a honra e glória de Deus o serviço do reino. Bom, tem um monte de gente mandando mensagem aqui para mim, estou apresentando vários joinhas. Deus não existe, Ele é. Olha, já pegou uma das frases que eu cito, inclusive vai estar nesse guia de estudos aí, tá bom? Deixa eu ver aqui, presente para Rodrigo, Deus seja louvado. Muito bem, Marileia Garcia, eu estou falando das frases, não estou falando quem falou, né? Sara Garcia, Cândida 2020, Robson Marques, muito obrigado, muito bom, glórias a Deus. Gente, tem muita gente aqui, é até difícil a gente acompanhar tudo isso aqui, o negócio viu? Amo o seu programa, Nayan, deve ser Rodrigues, Paulo, tem muita gente aqui, Esther, tem muita gente com o nome judaico, Sara, Esther, agora Ricardo também, arquitetura, amém, amigo, Daniel, gente, muito obrigado. Olha, cada um dessas manifestações de carinho aqui, eu só posso louvar a Deus por tudo isto. Agora, eu peço a vocês, orem por mim. Esse abraço é muito importante, porque atrás do apresentador existe um ser humano como você, que ainda que se compare a uma criança brincando no jardim de Deus, quer levar pessoas a conhecerem mais desse Deus maravilhoso. Eu sou um teólogo, mas eu não sou um tecnólogo em Deus, não sou especialista em Deus. Sou apenas um cristão lidando com a minha fé e testemunhando dessa minha fé, tá bom? Bom, galera, e agora eu posso chamar o nosso amigo aqui? Então vamos lá, o Igor, ele é lá da Bahia, ele tem um canal muito bacana, Camelo na Agulha, e eu não sei se ele está com a gente aqui, é um influencer. Espero que dê tudo certo. E eu confesso que eu tenho um pouquinho de receio de live, porque às vezes o negócio dá pau e falha. E você não sabe que está sendo filmado, mas já fizeram um. Olá! Aqui. Olá, meu amigo, tudo bem? Tudo bem, muito bom. Eu não Aqui, te conheço pessoalmente ainda, né? Que privilégio estarmos juntos aí através do Felicity Play. Né? Olha só, quem está chegando aí do Felicity Play, que por acaso não esteja compreendendo, olha só, está acontecendo uma série especial pela NT Play, tá, pessoal? Então você que está chegando através do Felicity Play, seja muito bem-vindo. Esse é o pastor Dr. Rodrigo Silva, acredito que você já conhece, tá? E ele está aqui com a gente, acabou de apresentar lá o Evidências do Fim, pela TV Novo Tempo, NT Play, e agora está aqui com a gente para poder compartilhar mais. Eu estou me lembrando do IAN, eu estudei teologia no IAN. De que parte da Bahia que você está falando agora? Eu estou em Pernambuco, tá? Eu estou aqui no IAPE, sou de Recife, da Bahia, me enganaram aqui, viu? Porque eu fiquei na Bahia durante muito tempo, né? Estudei lá no IAN também. E
estourou o canal, estourou na Bahia, mas eu sou pernambucano, estou aqui no IAPE, né, que é um colégio adventista de Então explica para os nossos internautas aqui agora. Eu quero ver se você prova que você estudou no IAN mesmo. O que é jegue burger? Ei, o que o jegue burger é a comida tradicional O homem do estudou lá, IAM. Toda provou. sexta-feira tem jegue burger. Toda sexta-feira. Gente, o jegue burger é um sanduíche, é um negócio desse tamanho. Dois hambúrgueres, alface, queijo de molho especial, cebola picles no pão com gergelim, carne de soja, é claro, né? Glúten. Que delícia, né? E o glúten, Mas né? Não pode faltar. gostoso. Olha, quando eu estudei no IAI, acho que você não era nem nascido, viu, Igor? Mas até hoje o jegue burger, para mim, já virou uma tradição. Aquilo ali é tão sério que se tirar dali é como se fosse uma doutrina da igreja que estava perdendo, viu? Não, não sai, não sai. O jegue burger tá ali. O IAN é terra que emana leite, mel e jegue burger. E para a gente não ter problema com eles, vamos atualizar que agora Fadba, né? Isso, Eu fiz uma semana de oração lá e toda hora eu ia falar Fadba e vinha o tal do IAN na cabeça. Mas foi um lugar que eu fiquei muito feliz, viu? E estou feliz por participar dessa live com você aqui, com os internautas. E como você está mais acostumado com isso do que eu, oriente-me aí. O que a gente pode bater um papo agora, responder pergunta do povo? Você que é um influencer aí. Eu sou só o coadjuvante. Ok. Vamos lá então. Muitas perguntas, né, estão sendo enviadas, tem gente aí do Brasil todo falando um bocado de coisa, mas eu resolvi separar algumas aqui e eu vou lançar logo a primeira, tá? Pra gente não tomar muito tempo. Olha só, já que falamos a respeito de existência de Deus, e já que estamos na internet, teve um youtuber que falou recentemente aí na internet, ele estava falando a respeito da existência de Deus, e ele disse que o Deus dele, olha só, Rodrigo, ele disse que o Deus dele é a ciência. Ele disse, o meu Deus é a ciência por um motivo muito simples, porque a lei do meu Deus, ela se cumpre instantaneamente. Existe, por exemplo, a gravidade, então a lei do meu Deus diz que se eu pular de uma ponte, eu vou morrer. E se eu pular, realmente vai acontecer. Por isso que o meu Deus existe. Já o Deus apresentado na Bíblia, ele não existe porque as leis dele não são perfeitas. Ele fala do bem e o mal acontece. Então, ele diz acreditar no Deus da ciência por conta disso. Então, como refutar essa ideia? Como responder Aliás, uma pessoa? foi bom até você perguntar como refutar, até para a gente orientar um pouco mais. Eu estou corrigindo você, né? Às vezes a gente usa muito esse jargão assim, como refutar, como combater, como responder. Eu acho que é mais assim, como dar o nosso testemunho. Porque às vezes a apologética ela assume muito ares de uma guerra intelectual, né? E a gente tem que aprender com o erro de Pedro, não é cortando a orelha de Malco que eu defendo Cristo. Mas eu responderia para o seu colega o seguinte, tá, então vamos trabalhar com o código de valores dele. A ciência é o meu Deus. Mas existe uma grande diferença entre você seguir uma lei cega ou você seguir uma lei por amor. Por exemplo, quando você é um adolescente e não tem filhos, a ideia de limpar a fralda suja de cocô é inimaginável. É inimaginável, isso é ridículo. De acordar de madrugada porque a criança está dormindo, de renunciar ao seu pão para dar para uma criança, isso é ridículo quando você tem 13 anos de idade. Mas é uma lei. Se você tem uma criança chorando de noite, é uma lei. Você não pode deixar aquela criança chorando de noite. Você tem que trocar a fralda, você não vai deixar a criança assando. Mas quando você se torna pai, esse cumprimento do dever é diferente do que quando você é adolescente e faz aquilo apenas porque tem que fazer. Porque no caso de ser pai, você faz porque você faz por amor. A ciência não é um objeto que eu possa ter uma relação de amor. Eu não tenho como amar a ciência. Então, as regras que a ciência coloca, como ele falou, o meu Deus da ciência diz para eu não pular, senão eu vou morrer. Mas interessante que tem um livro até, o Dicionário dos Suicidas Mais Célebres, e foi feito por um ateu, e esse ateu, ele mesmo terminou suicidando, e nesse Dicionário dos Suicidas Mais Célebres, 90% deles eram ateus, e cientistas, e filósofos. Interessante que a lei do Deus deles não os impediu de se jogarem de um prédio. A lei do Deus da ciência não tem permitido que os cientistas se alimentem melhor. Quantos cientistas estão bebendo, fumando, mesmo que a lei do Deus dele, que é a ciência, a medicina, diga que ele não deve fumar, que ele não deve beber, que aquilo traz vários malefícios para o corpo dele.
Então, viu como é ruim seguir a lei de um Deus que você não tem como amar? É como namorar uma boneca, ao invés de uma menina de carne e osso. Então, por isso que essa relação, o meu Deus ordena e eu faço, o meu Deus é a ciência porque ele me dá leis e eu sigo bonitinho, é muito legalista isso, frio, e é como eu falei, chupar bala com o invólucro do papel. Não tem sabor, não tem emoção. Eu diria que eu prefiro seguir uma lei de alguém que eu posso amar. Como eu falei lá na live, o grande drama do ateu é que ele se sente grato, mas não tem ninguém para agradecer. Ele escuta uma história engraçada, mas não tem para quem contar, né? Porque o objeto dessa relação do transcendente não existe. Então, esse que é a questão. E, pasmem, o maior índice de suicídio não está nas religiões, está justamente nos que têm a ciência como seu Deus. Isso são dados, tá? Isso são dados. Quem fizer o curso lá, Evidências, que a gente anunciou lá, eu coloco alguns desses dados lá com fonte primária. Fonte primária. Muito bom. Incrível, pastor. Vamos lá, vamos para a segunda pergunta, então. Uhum. No episódio de hoje, o senhor comentou ali a respeito da explosão, do Big Bang, e nada, mas nada, não tem como dar alguma coisa. Nada e nada é nada, né? Então, a pergunta é a seguinte, não poderia então ter sido Deus o causador da explosão do Big Bang? Provavelmente, por que não? Eu não sou um cosmólogo porque há físicos que não aceitam a teoria do Big Bang. Ela é a mais badalada, é aquela que está majoritariamente aceita no mundo da física, mas não é uma opinião unânime. Eu conheço físicos que acham que o Big Bang é uma ilusão, é uma equação que não faz sentido, tá certo? A própria ideia se o universo está expandindo ou se contraindo também divide a ciência. Então eu não posso me posicionar acerca do Big Bang enquanto especialista em cosmologia, porque eu não sou. Eu posso apenas dizer que muitos físicos falam do Big Bang. Agora, caso o Big Bang seja uma realidade, eu não acho que ele vai contra a ideia da criação de Deus. Deus pode ter criado o universo através do Big Bang, sabe? E eu até quero fazer isso um dia. Lógico que se eu fizer, eu vou pedir alguns pares para poder revisarem isso para mim, para eu não escrever bobagem. Mas você sabia que dá para ler o Gênesis colocando apenas teorias que os cosmólogos apresentam? Eu vou dar um exemplo para você. Hipóteses. Quando os cosmólogos dizem que no início, quando surgiu tudo, surgiu a matéria e a antimatéria. Só que a antimatéria com a matéria, ela acaba explodindo e acaba entrando em inexistência. Uma acaba não existindo. Mas nessa explosão fez com que antes era apenas o caos e o escuro acabasse tendo luz. Por isso a gente tem uma parte do universo que é chamada matéria escura. Ela não emite luz, ela não reflete luz. E o universo está separado entre a parte clara e a chamada matéria escura, que não emite luz. Não é exatamente isso que está lá na Bíblia? No princípio criou Deus os céus e a terra, e Deus fez separação entre a luz e as trevas. Deus falou, haja luz. Então veja bem, as trevas ou a inexistência antecedem a luz. E quando Deus disse, haja luz, houve separação entre a luz e as trevas. O Gênesis está falando, numa linguagem poética, praticamente o que os cosmólogos dizem. Houve uma separação entre a luz e as trevas. A única diferença é que talvez o cosmólogo vai colocar isso como sendo uma coisa autômata e o Gênesis vai colocar como sendo atos de Deus, trazendo à existência a não existência, né? Porque antes não existia nada e ele trouxe tudo à existência. Maravilha. Incrível. Louvado seja Deus. Vamos lá então para a terceira e última pergunta. Outras religiões também falam de criação. Hinduísmo, jainismo também falam de criação. Então por que nós deveríamos acreditar na narrativa bíblica e não em outras narrativas como do Vedas e etc? Chama minha atenção que eu já estudei várias mitologias passadas. Você falou aí do livro dos Vedas, tem o Bhagavad Gita, fala muito disso aí também. Vishnu, você tem a tradição dos Incas, mais e Astecas, aqui o Viracocha, da tradição do Peru. Você tem, lá na Mesopotâmia, o épico do Gilgamesh. Você tem o Enuma Elish, que falam a teogonia de Hesíodo, dos gregos. Mas uma coisa me chama a atenção, que todas essas versões da criação, unanimemente, elas têm duas formas de falar da criação. Ou elas falam de forças siderais,
que existiam por toda a existência, e essas forças siderais acabaram gerando a Terra, os deuses e tudo mais, ou elas falam de objetos que se autogeraram e depois que autogeraram passaram a criar. Dá um exemplo, a versão de Gaia na mitologia grega. A mitologia grega fala que tinha forças siderais aí, como as trevas, a luz, o Fos, Nictus, e aí um dia Gaia, a Terra, se autogerou. Depois que ela se autogerou, ela gerou Urano, que é o céu. E a partir da junção dela com Urano, surgiram os deuses. Todas essas versões colocam os deuses como subproduto do universo. Agora, tudo isso aí funcionaria muito bem até que Einstein começou a falar, como Einstein, Lemaitre, Hubble, que o universo teve um começo, um instante zero, antes do qual não havia nada. Nem gravidade, nem espaço, nem tempo, nem luz, nem energia, nada. Nada. E de repente, tudo surgiu de uma explosão. Puf. Então, quando eu olho o que os físicos dizem de Einstein para cá, e olho as narrativas cosmogônicas da origem de tudo que existe, eu percebo que a Bíblia é a única que coloca Deus antes da existência de tudo e como causador de tudo que existe. Todas as outras narrativas trabalham ou com a ideia de um universo eterno ou com um universo que se autogerou, né? Assim, de maneira bem mitológica. A Bíblia é a única que trabalha realmente um universo começado do zero a partir de um Deus criador que não foi causado por nada. Todas as outras colocam os deuses apenas como subprodutos do universo. Ou seja, os deuses são tão criaturas quanto nós. Uau, uau, incrível. Maravilha. Eu acredito que ainda dá tempo para mais uma pergunta, uma última pergunta. Vamos lá. Para então encerrarmos. Um pouco... Quando nós analisamos a Bíblia, nós vemos a história da criação, vemos povos acreditando em Deus. Qual seria o primeiro povo que acreditou em uma divindade, além dos judeus, além dos hebreus, né, que nós encontramos na narrativa? Qual teria sido o primeiro povo que passou a acreditar numa divindade? Bom, se eu estivesse respondendo isso numa linguagem evolucionista, eu pegaria Emily Durkheim. Emily Durkheim estudou bastante o que a gente chama de a gênese da religião. E ele acredita que a forma mais primitiva de religião, lembremos, ele está falando uma linguagem evolucionista, seriam as religiões totêmicas. Quando a gente trabalha com conceitos de história, que eu posso equilibrar um pouquinho com a Bíblia ali, após o dilúvio, eu diria que as primeiras civilizações que nós temos concretas começaram na Mesopotâmia, que é a região do Iraque e da Síria hoje, começa lá nos montes sagros lá do Irã, e vem descendo pelo Iraque e a Síria. Ali como foi o berço da civilização moderna. Ali foi antes dos indianos, foi antes dos chineses. Ali começou a civilização. Ali foi inventada a matemática, ali foi inventada a cidade, ali foram inventados os números, ali foi inventada a escrita, e ali também nós já temos o resquício da religião. Agora, mesmo que eu pegar aquela religião ali, ela não é a primeira, porque eles já trabalham com tradições dos ancestrais, que segundo eles, eram pessoas que existiam antes que o grande dilúvio teve sobre a Terra. E que o primeiro ser humano da Terra chamava-se Adapa, que em sumeriano é a mesma raiz da palavra Adam em hebraico, isso é muito interessante. E então nós temos uma tradição que a partir do primeiro homem pensante, a religião já estava lá. Se eu abandonar essa leitura e ficar só com a leitura evolucionista, os próprios evolucionistas colocam que desde o Homo sapiens, o fator religioso já estava presente ali nos hominídeos. Ou seja, não houve um momento em que o ser humano sentou e falou, vamos criar Deus. O mais longínquo que os sociólogos e antropólogos chegaram no estudo do comportamento e da história humana, mesmo aqueles que adotam uma visão evolucionista das coisas, o mais longínquo que conseguimos chegar na dinastia humana coloca Deus lá. Deus já estava lá, tá certo? Então, é até correto dizer, em termos sociológicos, que o ser humano não é apenas homo sapiens, ele também é homo religiosus, porque a religião está no DNA humano de maneira horizontal, porque todos os povos que eles já mapearam até hoje têm religião, embora uma vez aí
O Daniel Souto-Maior falou num debate que descobriu uma tribo aqui no Brasil que não tem religião, mas ele nunca apresentou prova disso e eu não vi nenhum artigo científico sobre isso. Então, até que eu tenha esse conhecimento, os dados que eu conheço dizem que não, que todos os povos mapeados até hoje, dos aborígenes da Austrália, na linguagem evolucionista, o Australopithecus da África, passando por Homo ergaster e tudo mais, linguagem evolucionista, eu repito, até eles admitem que esses hominídeos que eram até anteriores ao Homo sapiens já tinham manifestações que nós possamos chamar de cunho religioso, de modo que sim, o homem é homo religioso, o ser humano, eu digo. Uau, incrível, maravilhoso. Louvado seja Deus. Pessoal, amanhã vai ter essa live aqui mais uma vez, tá? Isso mesmo. Obrigado por... E a gente tem que avisar o pessoal, senão ganha um puxão de orelha aqui. Então, só para não esquecer, vai ter mais uma vez. 11 horas da manhã, ligadinho com você, na Rádio Novo Tempo. Eu e o Cris vamos bater um papo ali, vamos ouvir todo mundo. Você pode ligar para a rádio lá, pode mandar sua mensagem pelo WhatsApp. Hoje eu respondi um monte de perguntas lá e no final eu faço uma reflexão sobre o Apocalipse. Às 11 horas da manhã, na Rádio Novo Tempo. Às 22 horas, na TV Novo Tempo, com transmissão simultânea pela rádio. E depois, às 23 horas, de novo estarei aqui no @NTPlayOficial, conversando contra a influência. E olha, Igor, eu não te conheço ainda pessoalmente, mas fofoca boa é bom dizer. O pessoal falou muito bem de você e que você tem feito um grande serviço para o reino, pela causa de Deus. E agora que eu soube que você estudou no IAN e conhece Jeg Burger, camarada, você está perfeito só se você tivesse nascido em Belo Horizonte. Mas aí... Deus te abençoe. Foi um prazer bater um papo com você e com todo o pessoal que está ligadinho com a gente nessa live aí agora. Maravilha. Então, eu vou encerrar aqui a minha participação e a gente se encontra mais uma vez. Pastor, grande abraço. Obrigado, seu meu amigo. Grande abraço, fique com Deus. E você que participou comigo aqui agora do Play Oficial, gostou dessa live? Então, estou me saindo bem, você sabe que eu estou me convertendo para esse negócio ainda, porque é um mundo um pouco estranho para mim. Mas graças a Deus por tudo. Tem mais algum recadinho aqui? Vamos responder uma pergunta. Vamos responder uma pergunta aqui. Qual? Eu posso sortear qualquer uma. Essa aqui, da Joana. Joana, olá, eu me chamo Joana. Olá, Joana. Joana significa presente de Deus, dádiva de Deus, né? Yohanan. Eu me chamo Joana, sou pós-doutora na Universidade Estadual da Paraíba. Num mundo pós-papel, vou ler de novo. Olá, me chamo Joana, sou pós-doutora na Universidade Estadual da Paraíba. Num estudo pós-papel, veloz, instantâneo e simultâneo, abraçaria bem o tema, pós-fim. Por que então não falar do novo céu e da nova terra, ao invés de como será o fim? Muito bem, Joana. A pergunta de pós-doutora tem que ser mais profunda. Joana, você está corretíssima. Quando a gente fala evidências do fim, eu não quero dar spoiler aqui, mas é porque nós estamos agora nessa onda de coronavírus e as pessoas estão querendo saber do fim e tudo mais, mas eu quero mostrar, acho que não vou fazer mal de já dar um spoiler para vocês, que a palavra fim, como eu quero usá-la aqui, eu estou pensando no grego como minha base filosófica aqui, a palavra telos. Fim não significa simplesmente o término de algo, mas o alcance de um objetivo. Tanto é que a palavra televisão significa uma visão que vem de longe e alcança um objetivo. Telefone, fonos, um som que vem de longe e alcança um objetivo, né? Telegrama, grama, uma palavra que vem de longe e alcança um objetivo. Teletubbies, uma porcaria que vem de longe e alcança um objetivo. É brincadeira, Joana. Porque se um homem não sabe rir de uma boa piada, desconfia da religião dele. De uma mulher também, né? Então, o que eu quero dizer? Nós estamos na evidência de um fim, de uma era, de uma etapa, de uma situação que, paradoxalmente, significa o começo de um novo tempo. Mas, para falar do começo, eu tenho que vencer aquela etapa, eu tenho que terminar aquela etapa, eu tenho que atingir o objetivo dela, o telos, o fim, para finalmente falar, como você muito bem colocou, de um novo céu e uma nova terra, nos quais habitam justiça. É sobre isso que eu quero pregar para as pessoas. Mais do que pregar, eu repito, eu quero corrigir alguns jargões que a gente usa às vezes na religião. Eu não estou aqui para convencer ninguém, não estou aqui para apenas defender uma ideia, para pregar. Eu estou aqui para testemunhar. E
para falar com vocês como é que Deus tem sido maravilhoso na minha vida. De uma maneira acadêmica, usando autores, mas alcançar não apenas intelectos, mas, acima de tudo, corações. Joana, muito obrigado pelo seu carinho, viu? Que Deus abençoe muito aí na sua vida acadêmica. Bom, então, encerrando por hoje, vou dormir, senão viro abóbora daqui a pouquinho. Gente, beijo no coração. Fiquei muito feliz de estar com vocês aqui. Quantas pessoas que estavam com a gente aqui? 1.700. A média 1.700. Uma média de 1.700 pessoas, ótimo. Mas vamos dobrar a média, né? Quando alcançar a média, vamos dobrar a média. Brincadeira. Gente, um abraço para vocês. Durmam com Deus. Amanhã, 11 horas, na Rádio Novo Tempo e às 22 horas na TV Novo Tempo. E depois às 23 horas aqui no @NTPlayer Oficial. Um grande abraço. Tchau, tchau.